Olá, bem-vindos, eu sou Neemias Bandeira. Que bom recebê-los em mais um episódio do podcast EAD On. E hoje nós iremos discutir sobre o mercado imobiliário, suas tendências, o perfil daqueles que trabalham com esse mercado tão competitivo e dinâmico. Conosco nessa conversa nós temos o professor Jailson Mendonça, bacharel em administração, mestre em desenvolvimento socioeconômico, doutorando em administração, professor e membro do NDE do curso de administração da Unicelma e coordenador do CST em negócios imobiliários da Unicelma. Bem-vindo, professor Jailson. Olá, tudo bem, professor Neemias? Um prazer estar aqui mais uma vez. Dessa vez para a gente discutir essa questão do negócio imobiliário, né? A gente que tem aqui um curso para poder potencializar o perfil desses profissionais. E trouxemos aqui um profissional da área para contribuir conosco. Sem dúvida. Grande prazer que a gente recebe aqui nosso amigo João Gustavo Abdala Costa, que é bacharel em comunicação social, aqui pelo Unicelma, especialista em gestão pública, tem MBA em gestão industrial e é técnico em transações imobiliárias. Bem-vindo, João. Bem-vindo, a gente agradece o espaço aí, agradece ao Jailson também a oportunidade. Uma boa tarde a todos que nos ouvem e nos veem. Que bom. Bom, a gente, como que falou o professor Jailson, a gente tem um curso de negócios imobiliários, um curso tecnólogo de 2 anos, certo, e que já começa a formar turmas, né, mostrando que a gente está entregando aí ao mercado profissionais muito competentes. Mas é sempre bom a gente discutir um pouquinho desse mercado. A gente sabe que o mercado imobiliário é muito sensível a vários fatores, né? E queria abrir, assim, dando a você, João, a possibilidade de construir aí um conceito para nós, uma ideia conosco aí de como é que está esse mercado hoje, esse mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele segue aquecido, né? A gente tivemos algumas fases, né? Alguns anos atrás tivemos no Maranhão o boom imobiliário, né? Uma tendência, foi uma forte onda no país todo e no Maranhão não deixou de ser diferente, né? Tivemos isso, depois o mercado, por conta até da demanda que foi atendida, ele deu uma estabilizada, né? Sim. E depois da questão da pandemia, ele deu uma alavancagem grande, né? A gente sentiu a necessidade das pessoas de estarem morando em espaços diferentes, né? Você passou mais tempo em casa, né? Claro, por conta das exigências, por conta do Covid-19. Então você acabou sentindo necessidade de outras coisas, né? O apartamento que estava ok para você, porque você passava o dia trabalhando, na pandemia ele ficou pequeno, porque você estava muito tempo dentro de casa, né? Uhum. E as pessoas que estavam, por exemplo, que tinham uma casa muito grande, de repente olharam que tinha um espaço ocioso que ele não tinha percebido, né? E viu que talvez fosse necessário um imóvel daquele tamanho, que ele poderia ir para o apartamento, que seria uma vida, de repente, para o estilo de vida dele mais prática. Enfim, a gente teve uma mudança de comportamento na pandemia, a gente teve um aquecimento do mercado imobiliário, né? Que a gente tem resquícios até hoje, né? A gente sente o mercado ainda pulsante, ele acontecendo, né? Então é um momento muito interessante para o mercado imobiliário. A gente vê os produtos se desenvolvendo de uma forma melhor, a gente vê produtos maiores e melhores, a demanda ela continua crescente. A gente tem algumas informações que o estado do Maranhão tem uma demanda reprimida muito grande de imóveis, né? É muita gente querendo comprar, né? Muita gente que precisa comprar seu imóvel, então a gente justamente está lá para atender, né? Atender melhor. Sim. Aí que entra a questão do profissional do mercado imobiliário, né? Que a gente tem uma persona, né? Que precisa ter, a gente observa que precisa ter alguns conhecimentos, né? Normalmente interdisciplinares, para justamente você poder atender cada vez melhor, né, essa pessoa que precisa de moradia, porque muitas das vezes a gente está falando de um bem de alto valor agregado, né, e na grande maioria também você está trabalhando com uma compra definitiva. A família está comprando aquele imóvel, de repente ela nunca mais vai se mudar. Vai virar um bem transmitido de gerações. Ali. Isso, que é o famoso bem de raiz, né? Uhum. Hoje o imóvel é seu, né? Amanhã ele vai ser do seu filho, amanhã ele vai ser, de repente, esse filho já vai deixar para o neto e por aí vai. Isso. É um ciclo virtuoso, né? Legal. E Jailson, esse mercado é muito sensível, né? E a gente pensou, quando fez o curso de negócios imobiliários, uma matriz que pudesse fomentar esses aspectos, né, para que o nosso aluno tivesse bem capacitado para enfrentá-lo, não? Isso. Até pegando esse gancho do que o Gustavo falou, só voltando um pouquinho, Neemias. Gustavo, eu passei por essa experiência na pandemia. Moro em residência e eu sempre vivia batendo na tecla que a gente precisava deixar a casa, porque a casa era um espaço muito grande. Sim. Né, para ir para um imóvel menor.
E a pandemia me fez mudar um pouco de ideia, porque eu não sei o que seria da minha vida se eu tivesse num espaço menor naquele período inteiro, né? Então, realmente, essa percepção, ela existe. E essa sensibilidade, ela realmente traz a necessidade de ter um profissional multidisciplinar, como você colocou, e bastante qualificado, né? Constantemente qualificado, inclusive, né? Porque você lida com pessoas, né? E lida com o mercado financeiro, né? São várias dinâmicas. E pegando esse gancho do que a pergunta do Neemias, eu trabalhei durante muito tempo, eu tenho uma formação também na área de turismo e hotelaria, e trabalhei nessa área. E a gente sempre diz o seguinte, que a gente lidava com sonhos, né? E lidar com os sonhos das pessoas é muito difícil, né? É muito delicado, é muito sensível. E você trouxe essa questão de lidar com a compra do imóvel. Bem, é onde você mora, onde está o teu bem mais caro que a tua família. Então, o cuidado em vender algo desse tipo, né, tem que ser muito grande. A gente tem aqui uma matriz de curso, são 4 semestres, né, que a gente passa pelos princípios da administração, dos conceitos básicos da administração, os processos de venda com marketing, formação de preço, planejamento regional e urbano, trazendo um pouco dessa visão arquitetônica da cidade, né, da necessidade, avaliação de imóveis. Então, assim, é um curso, embora seja de curta duração, né, de apenas 2 anos, mas ele é bem rico. E eu te pergunto o seguinte, dentro dessa necessidade, dessa complexidade que é esse profissional, como é que vocês veem hoje os profissionais que estão no mercado? Porque a gente percebe que nem todos eles têm essa formação, né? Lógico, eles têm a exigência da legislação, o curso que é necessário, logicamente, mas como é que tu vê? Você é um profissional que tem uma formação de nível superior e tem até uma pós-graduação. Como é que tu olha isso dentro da tua atividade no dia a dia? O quanto isso agrega? Eu falando de mim, eu olho como essencial, né? Apesar de repente, né, aparentemente os cursos que eu fiz, né, a minha formação não ser tão aderente à área imobiliária, mas, por exemplo, a comunicação me deu uma visão mercadológica muito interessante para o mercado imobiliário. Mas comunicar é fundamental dentro desse mercado, você ter pessoas para vender é fundamental. Então a comunicação me deu essa visão, né? A especialização em administração já melhorou bastante a minha visão quanto à gestão, né? Gestão patrimonial, gestão de várias coisas que você tem que ter aquele cuidado de saber até apontar, né, o cliente a melhor forma, né? E a gestão industrial, que nada mais é do que você ter aquele olhar da indústria, né? Ver como é que funciona, como você pode gerir melhor uma indústria. Isso te leva ao quê? Quando você está atendendo um cliente que tem uma demanda comercial, sim, né? Isso vem todas essas matérias, tudo isso, todo esse conhecimento aprendido, você aplica justamente naquela hora. Que é o quê? Você vai ter que, por exemplo, uma demanda comercial. Uma vez um determinado cliente nos procurou, que ele estava precisando fazer ele precisava de uma área para operação portuária. Né? Que não deixa de ser, você está interagindo com várias indústrias, não só com uma. Né? Nisso você puxa também, você tem que entender um pouco, ter uma visão logística do negócio. Né? Então não adiantava nada eu atender esse cliente e não ter esse tipo de conhecimento. Porque ele precisava eu tinha que apontar para ele, por ser uma empresa de fora, eu tinha que apontar para ele os locais que eram interessantes em São Luís. Então eu não posso dizer para ele, por exemplo, a Avenida dos Holandeses é uma avenida maravilhosa para uma infinidade de negócios, mas eu não posso apontar um operador portuário naquela região, eu tenho que botar em um lugar que funcione. Né? Então, essa visão tem que ter o lado da avenida, onde ele pode armazenar melhor, a incidência solar, enfim, tem vários pontos que você tem que observar para poder, você estar apontando a melhor alternativa de transação imobiliária para aquele cliente. É interessante, né? Isso que você fala, porque não é mais, talvez já tenha sido em algum momento, mas já não é mais alguém que vende um produto. Sim. Mas é alguém que presta uma consultoria. Exatamente. E o papel do consultor, ele tem esse olhar sistêmico, ele tem um olhar abrangente. Às vezes o cara, mas eu estou fazendo negócio imobiliário, por que eu estou estudando isso? Porque justamente, em algum momento, ele tem que entender a logística. Sim. Em algum momento, ele tem que entender a própria disposição da cidade, para onde a cidade vai, os corredores de negócio. Né? Exatamente. Então... E tem o caminho inverso também. Por exemplo, o Jailson tem um imóvel comercial, uma determinada avenida, de determinado tamanho, né? Ele vai chegar, Gustavo, eu estou com esse imóvel, eu quero locar esse imóvel. E a gente vai fazer um trabalho de entender qual a vocação daquele imóvel. Né? Esse imóvel ele vai servir para isso e para isso, para essa atividade não vai ficar legal. Porque, por exemplo, tem negócio que para uma avenida é fantástico. Tem negócio que para uma avenida é péssimo. Né? Sim. Então é melhor que ele esteja, por exemplo, dentro do bairro, porque às vezes é um negócio que precisa de uma entrada mais discreta. Né? De repente é um consultório médico, as pessoas não querem
ver essa entrada e saída, não querem ser vistas na entrada e saída, por exemplo, de uma determinada atividade. Né? Ao contrário de uma avenida que o meu negócio precisa de impulso. O pessoal está passando de carro, olhou a minha placa, parou o carro e desceu lá para adquirir algum bem, comprar alguma coisa. Né? E tudo isso dentro de um contexto. Porque o imóvel nunca é só um imóvel, né? Dentro desse imóvel, qual é a tendência daquela empresa? Vamos falar do modelo empresarial primeiro. Tradicional, o imóvel tem um padrão. Ah, não, é moderno. Então você já tem uma outra disposição, um outro olhar para esse imóvel. Né? É para casa, mas que tipo de lar a pessoa quer, né? Que é muito mais do que a casa, é o lar que ele vai se transformar, né? Exatamente. A gente tem, foi legal que você falou da questão da consultoria, né? A nossa empresa se auto-intitula como uma consultoria imobiliária, porque na verdade é isso, a gente não quer ser visto meramente, né, como um intermediador, pelo contrário, a gente quer estar muito além da intermediação. A gente gosta de dizer que a gente atende pessoas e empresas, né? Sim. As empresas, claro, personificadas, sim, mas você atende pessoas. Então você tem que entender exatamente o que é aquela pessoa está precisando. Muita gente fala entender a dor da pessoa. Eu não gosto desse termo porque parece que o imóvel está sofrendo. Pelo contrário, a gente normalmente vai estar realizando um sonho, né? Então a gente tem que entender a demanda, tem que entender a necessidade, para você poder saber apontar a melhor forma dele estar adquirindo, o que se enquadra para ele. Muitas das vezes se você de repente fizer uma leitura errada daquele momento, você pode estar vendendo um bem que de repente a pessoa, por algum motivo, não conseguiu comprar de fato, não conseguiu concluir o pagamento, então você vai estar frustrando aquele sonho para aquela pessoa. Que era muito melhor você levar um imóvel que coubesse naquela realidade, naquele binômio entre necessidade e a realidade que ele tem. Né? Porque às vezes também você encontra no mercado pessoas que querem comprar o imóvel maior, na localização mais valorizada, mas de repente a realidade dele não é isso. Esse ponto. Como às vezes também não é tão comum, mas tem o inverso. A pessoa, ela entende que ela tem que ir mais para um imóvel de um padrão não tão elevado e tudo mais, mas você acaba mostrando uma alternativa de um alto padrão, de repente, ele olha, eu posso, me atende, gostei da localização, vou ficar com esse. Né? Então tem isso tudo que você tem que estar analisando. Né? Gustavo, duas coisas me chamam a atenção com relação a essa questão do mercado. Primeiro é que hoje a gente tem uma divisão, né, muito clara do mercado, vocês têm vários padrões distintos, né? Desde Minha Casa Minha Vida até imóveis de alto padrão. Então é preciso que o profissional ele esteja realmente qualificado, né, para poder estar trabalhando com todos esses nichos, porque são nichos de pessoas e de serviços diferentes. Eu costumo dizer que a jornada do comprador, dependendo do segmento dentro do mercado imobiliário, se é um super econômico, um econômico, um médio padrão, médio alto, um alto padrão. Nossa, são mais divisões do que eu pensava. Legal, repete, eu estou aqui tomando nota. Super econômico, médio padrão, médio alto e o alto padrão. Legal. Você tem essas divisões. Então normalmente a jornada desse comprador, dessa pessoa que vai comprar, ela é diferente. A gente costuma dizer no super econômico, no econômico, Minha Casa Minha Vida está inserido nesse contexto, você trabalha muito com viabilidade. Ou seja, aquela pessoa quer comprar, mas ela não necessariamente ela tem um entendimento se a renda dela vai comportar, ela não sabe como, por exemplo, a gente vê o cara muito grande, tem que comprovar a sua renda, porque é um processo que envolve o banco, basicamente. E às vezes são informais, né? Trabalho da informalidade. Aí como é que você vai ter? Aí o corretor é fundamental nisso, para dizer, você trabalha, por exemplo, como autônomo, você vai comprovar a renda de tal jeito, você vai trazer tal documento, que às vezes ele acha que não pode, porque ele vai imaginar, não tem um contra-cheque, eu não posso. Né? Eu não sou CLT, eu não posso. Pelo contrário, a gente tem várias outras alternativas de estar comprovando a renda independente da atividade que a pessoa exerce. Então a gente enxerga isso mais como viabilidade. Né? Tive a oportunidade de agir ali talvez a maior costura, né, voltada para esse mercado do Estado. E lá a gente via muito isso, né? Eu gostava muito de falar para a minha equipe. Pessoal, é o seguinte, a gente está aqui para poder fazer o sonho virar realidade. No médio alto, no alto padrão, a gente vai sentir uma diferença, uma outra diferença. O cidadão pode comprar, ele tem a condição e ele quer saber por que ele vai ter que comprar aquele empreendimento contigo. Né? É outra abordagem, outra história. Então você tem uma mudança. Mas também
né? A gente não pode ser no sentido, eu entendo que a gente tem que ter o foco profissional no mercado imobiliário, tem que ter um nicho de atuação, tá? Mas ele também não pode estar fechado para as outras camadas do mercado. Ele tem que estar aberto para isso. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, eu tenho um cliente que eu posso considerá-lo de alto padrão, né? Mora num imóvel fantástico, sofisticado e tudo mais. Só que certa época ele precisou comprar para um parente um imóvel mais em conta. Se eu fosse fechado, não, só vendo alto padrão, eu deixaria de atender aquele cliente. Como é que eu ia fazer? Então a gente volta de novo com a consultoria. Eu tenho que atender pessoas, eu tenho que ser o consultor, eu tenho que apontar, né, o melhor caminho para ele, né, na aquisição. E nós estávamos discutindo sobre marketing recentemente e uma das frases muito legais que foi pronunciada é que o cara que está trabalhando com esse ambiente, ele co-cria valor, né? Ele cria um valor conjunto com o cara que está comprando. Sim. Existe uma interação, não é só uma troca, não é unilateral, é a compreensão do que a pessoa vem trazendo e juntos vocês criam um valor e no final o cara que comprou diz obrigado. Ele entende a atuação, ele não fica assim, pô, você me enganou, você me fez comprar isso aqui, eu não queria, não era nada. Pelo contrário, ele te agradece, né? Então isso tem que ter uma sensibilidade muito grande. A gente tem, graças a Deus, a gente tem um feedback muito interessante quanto a isso. Eu gosto sempre de dizer que a gente vende bem melhor o que a gente compra. Então acontece realmente com um profissional de me apaixonar por determinados empreendimentos. Então você consegue transmitir esse sentimento para o cliente. Ele acaba entendendo, né, que você todas as qualidades que estão ali inseridas, né, os pontos fortes daquele empreendimento. Então você acaba realmente fazendo essa venda consultiva. Você tem obrigado. E você consegue continuar a ter resistência no que a gente diz, que você o profissional no mercado imobiliário ele tem que ter a cabeça que ele está correndo uma maratona, ele não está disputando uma prova de 100 metros. Interessante. A gente acontece de alguns profissionais, porque as comissões do mercado imobiliário, os honorários do corretor são bons. Realmente não vou dizer que são ruins, muito pelo contrário, são muito bons. Só que eu costumo dizer também que é uma das coisas mais difíceis que você vai fazer na sua vida vender um imóvel. Não é fácil. Mas essa remuneração que o mercado proporciona atrai muita gente que quer passar só uma chuva, ou por um momento da carreira que ele não está contratado via CLT, naquele momento ele disse, não, vou trabalhar no mercado imobiliário. Depois ele já sai, né? Acontece casos também, né, do cidadão que quer testar aquela nova profissão e tudo mais, e acaba que eles barram, de repente não concorda com o mercado em si, não se adapta bem ao mercado, né? Pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer profissão. E de repente, né, você acaba tendo um profissional que não se preparou para poder fazer esse atendimento e acaba gerando frustração no comprador e frustração na visão que as pessoas têm da profissão. Sim. Que é uma profissão, eu entendo ser fantástica, uma profissão de muito valor, uma profissão de muita responsabilidade, né? E a gente esbarra às vezes com alguns profissionais que tiram um pouco desse brilho da profissão. E Gustavo, tu falaste aí dessa dificuldade, né? Na verdade, todo mundo acha que é fácil, chegou lá, vendeu, ganhou comissão gorda, como se toda vez que tu anunciasse, já chegasse o cliente pronto. Tu terias dados assim em mente para passar para a gente com relação à proporção? Por exemplo, olha, em média de imóveis de pequeno porte, de pequeno padrão, em média eu preciso... Por exemplo, dentro do marketing tem os 4 P's. Sim. Né? Dentro dos 4 P's do marketing, se a gente fosse transformar isso para o mercado imobiliário, dentro dos 4 P's do mercado imobiliário, a gente teria a praça em primeiro, a praça em segundo, a praça em terceiro. Ou seja, localização, localização, localização. Em quarto viria preço, depois viria outros itens que vão compor, né, um determinado empreendimento ou produto imobiliário. Então, dentro dessa questão, se você tem um imóvel com uma localização muito boa, de repente o imóvel não é tão bom quanto o outro, uma localização inferior. Mas se a localização for boa, você tende a ter uma velocidade de venda maior. Entendi. O que era o que um imóvel regular seria em 6 meses, o ciclo de venda dele, né? Se oferecer, conseguir uma pessoa interessada, esse interessado negociar e fechar a venda, contrato e tudo mais, que isso também leva algum tempo, né? Você levaria 6 meses no imóvel regular. Não, aquele imóvel que está naquela localização, aquela localização que está no momento dela, né? É o bairro X,
ou aquela rua tal, né, você consegue ter uma velocidade maior, você vai ter em 2 meses, como tem alguns empreendimentos, alguns prédios em São Luís, né, que você abre a boca, que tem um apartamento lá, e gente rapidamente. Às vezes também vai contar, tem a localização, aí tem a vizinhança também, a pessoa sabe que o pessoal que mora nesse prédio, as famílias, são famílias que ele gostaria de estar próximo, gostaria de estar relacionado, então isso ajuda bastante também a encurtar esse tempo de venda. Mas localização seria a principal variável que principal variável do mercado imobiliário. Legal. Isso já puxa uma outra questão. Eu estava num jantar com amigos recentemente e um colega levantou a seguinte informação. Gente, eu vi um valor de um imóvel em Ipanema, na Atlântica, por tantos mil reais. E aqui na Península nós temos imóveis mais caros do que esse. Né? E aí, a realidade do Maranhão é isso mesmo? O mercado imobiliário é isso? É um mito. A gente, no último levantamento que eu vi, em cidades litorâneas, nós tínhamos o menor metro quadrado do Brasil. Mesmo? Em cidades litorâneas, né? Porque o grande âncora do mercado imobiliário, né? Um dos grandes âncoras do mercado imobiliário é o mar. Claro. Mar. Claro. Em cidades que não tem mar, você vai passar para outros âncoras, né? Um shopping, uma praça, né? Escolas, talvez. Então tem alguns outros âncoras, mas quando tem mar, ele é o campeão, ele é disparado, né? Então em cidades litorâneas, São Luís talvez seja um dos metros quadrados mais em conta do Brasil. Porque às vezes a comparação tem que ser feita do maior com maior, do menor com menor, do médio com médio. Por exemplo, o maior metro quadrado do Maranhão hoje, a gente estaria falando na Ponta da Areia. Sim. Né, basicamente na Península da Ponta da Areia. E aquele eixo que vai puxar a Ponta do Farol, vamos puxar um pouco o Caial e tudo mais, são bairros bem valorizados. Mas falando nesse caso, se você for comparar o maior metro quadrado de uma cidade, você tem que pegar o maior metro quadrado da outra cidade. Né? Então, por exemplo, se a gente está falando um metro quadrado, um exemplo, de 10 mil reais em São Luís, numa localização tal, você tem que comparar com o metro quadrado de uma outra cidade. Muita gente fala, São Luís tem metro quadrado que é mais caro que o São Paulo. Qual é a tua base de referência? São Luís e qual é a tua base de São Paulo? Porque São Paulo você tem empreendimento de 80 mil reais no metro quadrado. São Luís não chega nem perto. Não chega nem perto. Assim como no Rio de Janeiro, né, no Leblon, em alguns pontos do Leblon ou de Ipanema, você tem o metro quadrado mais alto do Brasil. Não vou dizer que é caro, não vou dizer que é valorizado. Sim, né? sim. Porque o que para mim a palavra caro, né, é relativo. Para mim seria caro, o cidadão que mora lá, para ele é tranquilo, ele pode pagar e acabou. Né? Então a gente vê uma disparada muito grande, uma diferença muito grande entre o metro quadrado daqui e esses metros quadrados dessas outras cidades. Né? Eu não vejo o metro quadrado de São Luís ou do Maranhão, vamos dizer assim, como um dos mais altos do Brasil. Pelo contrário, muito ajustado. A gente, por exemplo, tem casos dentro do Nordeste, né? São Luís, do último levantamento que eu vi, nós somos a 4ª economia do Nordeste, né? Mas a gente vê cidades com economias menores que a nossa, né? Com metro quadrado mais alto, né? Capitais nordestinas. Né? Então, realmente, a gente não enxerga dessa forma como o maior. Né? E uma das coisas que talvez perpasse pelo imaginário de muita gente é que o trabalho do corretor é só ir lá e apresentar o imóvel e ganhar o dinheiro. Né? Existe todo um back aqui, né, de trabalho, de preparação. Imagino que está ali vendo financiamento, negócios com o banco. Isso também demanda um bom tempo do corretor e demanda um determinado nível de conhecimento sobre o processo. Né? Demanda conhecimento, você tem que ter uma técnica de negociação. Eu não diria, nem sou esse grande negociador, mas você tem que ter uma noção de negociação, né? Você tem que entender quem são as pessoas, você tem que entender como é que estão as partes, né? Quem pode dar uma moeda de troca, quem pode ceder, quem não está precisando ceder naquela negociação, né? Porque às vezes realmente tem uma parte que ela não está tão forte quanto a outra, né? Enfim, então tem uma jornada muito grande até você conseguir chegar num contrato assinado, né? Tem muita coisa. E eu costumo dizer, você recebe muito não para poder chegar a um sim. Né? O costume, eu pelo menos como profissional do mercado imobiliário, o costume é ouvir o não. Né? O sim é uma das coisas que a gente tem uma coisa que precisa ser melhorada no mercado, essa questão do profissional do mercado imobiliário, ele ter um conhecimento melhor sobre documentação. Para você oferecer um imóvel, você tem que entender um pouco da documentação, tem que enxergar a documentação do imóvel. Né? Porque às vezes você vai mostrar um apartamento, se você não tiver conhecimento, você pode estar mostrando um apartamento que ele não pode ser vendido.
ele está em um espólio, Sim. ele está numa execução, alguma coisa, enfim, alguma coisa Tem um que litígio, peça de alguma litígio. forma. Aquilo ali atrapalha a negociação, frustra o comprador, né? E ainda recai sobre o profissional do mercado imobiliário que não viu aquilo primeiro antes de oferecer. E ele perdeu tempo, né? Tempo nessa área É significativo. Tanto para um quanto para outro. Para quem está procurando e para quem está mostrando. Isso, claro. E uma das coisas que eu acredito, né, que entre nesse arcabouço que Neemias falou, né, do background, da preparação, é essa questão dos lançamentos, né, independentemente de ser de pequeno ou grande. O lançamento imobiliário ele requer bastante estudo, bastante conhecimento sobre aquele imóvel. Você vai vender um sonho que está na planta, o cara não consegue nem ver muitas vezes como é que é, vai ver num papel. Em alguns casos tem um apartamento ali simulado, né, que as construtoras decorado que as construtoras fazem. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. O lançamento imobiliário dentro dos setores do mercado imobiliário é um dos setores que a gente mais gosta de trabalhar, que é considerado também o setor primário do mercado imobiliário. Né? Assim como a gente vê como a economia relata, o setor primário, secundário e terciário, né? No setor imobiliário, o setor primário é o lançamento, é o quê? Onde nasce aquilo dali. É onde você está concebendo o produto. Então tem dois lados, o quê? É um investimento muito alto, o terreno é um bem de valor muito alto, a execução, o projeto são coisas que também são bem custosas, né? Você tem também, isso estou falando do lado da construtora, você tem também os investimentos em marketing e tudo mais que não permitem erros. No sentido de que você não pode lançar errado, porque ele está envolvendo muita coisa. E na maioria das construtoras, ela trabalha com empreendimento por vez. Então, se você errar, você atrapalha, né, o outro investimento. Você atrapalha o planejamento dela todinho durante um bom tempo, né, durante anos. Né? Então, é um setor muito importante. Para um profissional do mercado imobiliário, é um setor fantástico. Por quê? Porque você tem a oportunidade de oferecer para o seu cliente aquilo que está saindo do forno. Com todas as tendências, por exemplo, a gente está com um momento muito interessante no lançamento agora, os empreendimentos que estão sendo lançados, que estão sendo os entregues mais recentes, por exemplo, você tem na garagem uma tomada para carro elétrico. Sim, né? Isso é uma tendência muito forte que você está tendo, e os empreendimentos estão sendo entregues por isso agora. Com isolamento acústico dentro do apartamento, você fecha todas as janelas, fecha a varanda, você não ouve praticamente. Porque é um dos problemas de quem não quer mudar de casa para apartamento, essa coisa, né? O vizinho vai ouvir tudo que eu falo. Você vê os produtos cada vez com um melhor desenvolvimento. Não, o corretor, isso é fantástico. Isso chama-se os argumentos de venda que você vai poder oferecer ao seu cliente. Né? Então é um setor muito interessante. E começa, né, a atuação do corretor, ela também pode começar paralelo com a construtora, desde a escolha do terreno. A construtora pode estar demandando para você, profissional do mercado imobiliário, eu preciso de um terreno, vamos supor, que seja, que eles chamam multifamiliar, que seja de tantos metros quadrados, que atenda isso. Então, por exemplo, eu vou ter que escolher, dentro da minha disponibilidade de terrenos para poder oferecer para essa construtora, um empreendimento que atenda, que é aquele terreno que tem a vocação para aquele tipo de empreendimento. Né? Isso começa a jornada do corretor. Isso. E uma coisa que eu acho que também vale a pena a gente pontuar aqui, é que dentro desse perfil que a gente chegou a pontuar e está pontuando aqui diversas coisas, relacionamento é muito importante, né? Muito importante, muito importante. Eu acho que isso é um impulsionador do trabalho dele. O relacionamento é importante, o boca a boca do mercado imobiliário é muito importante. Né? Aquele que a gente falou, que você falou do obrigado. Sim. Né? Esse obrigado, ele te vende. Né? Porque a pessoa te recomenda. E o canal mais forte de você captar clientes dentro do mercado imobiliário é o boca a boca, é a indicação. É o mais forte. Agora, para você poder ter essa indicação, realmente exige que você tenha um trabalho diferenciado, um atendimento diferenciado. Né? E que vai desde a abordagem. Porque desde todo mundo que está procurando algo está um pouco ansioso, ou às vezes meio atropelado, até a calma do próprio corretor, a capacidade de... O lançamento entra nessa, porque você imagina, você vai vender um bem de alto valor agregado, que ele vai olhar para um terreno limpo. Ele tem que o quê? Tem que confiar no profissional, o profissional tem que ser um profissional de credibilidade, né? Um profissional que venda coisas que ele sabe que vão dar certo, que vão ser entregues, que a construtora vai entregar pelo que foi prometido, o que estava no projeto. Isso é importante. Né? É importante você também enxergar como está essa construtora para você poder oferecer com segurança. E essa construtora tem toda essa responsabilidade de executar uma obra, de preparar um produto tão bom quanto aquilo que foi apresentado na planta, que a gente chama. Né? Você está apresentando uma ideia, você está apresentando um projeto. Né?
E tem também, como o Gelson falou, é uma ferramenta muito interessante para negócios, que é o apartamento decorado. Só que o apartamento decorado ele chegou num patamar, eu pelo menos vejo assim, ele chegou num patamar tão elevado que o investimento para o apartamento decorado é muito vultuoso. Então, o empreendimento tem que ter o que a gente chama de VGV, que é o valor geral de vendas, né, que é a soma do valor de venda de todas as unidades bem alto para poder viabilizar um decorado. Entendi. Né? Porque o decorado ele exige o quê? Que encante. Então você vai pegar uma unidade daquele apartamento, você vai construir um apartamento, você vai chamar o melhor decorador, né? O melhor projeto. O melhor projeto para poder botar os melhores móveis, os melhores acabamentos para poder você chegar a encantar. Então, não é um processo barato, né? Então, você precisa de um valor geral de vendas bem interessante para poder você dispor de um apartamento decorado. Né? Mas hoje em dia a tecnologia também já ajudou muito. Né? Você tem as maquetes eletrônicas, né? Você tem a forma de exibir aquele projeto. Hoje em dia, com a tecnologia, você consegue ser bem realista. Até com óculos de realidade virtual, alguns já trabalham com isso. Você consegue aproximar muito o cliente do que ele vai ter. Né? E com isso você consegue ter um atendimento melhor, um atendimento completo. Né? Antigamente era um pouco mais difícil você levar essa realidade a ele. Né? Muita gente tinha a prática de só gostar de só comprar a partir do momento que ele via as lajes sendo construídas, que ele via que era uma realidade. Né? As pessoas tinham isso, a legislação também ajudou. Né? Hoje em dia a legislação é muito mais avançada no sentido de que garantia. Você compra uma unidade, você precisa, claro, ter o cuidado de estar comprando uma unidade que foi incorporada, que tem um regime de incorporação, e a partir daquele momento, né, que você está sendo contratado, está comprando aquela unidade, você já tem direitos em cima daquilo ali, mesmo que, claro que a gente não quer, mas se acontecer, por exemplo, de algum construtor não conseguir concluir o empreendimento, né, tiver algum problema financeiro nesse período, né, o cliente, o comprador, tem direitos em cima daquela fatia do empreendimento que ele comprou, que está no contrato. Né? Então ele tem algumas garantias. Então isso facilitou também a pessoa comprar um apartamento na planta. Né? Ela não se sente tão vulnerável. Né? Sim. Gustavo, na verdade não faltam exemplos do Brasil afora de empreendimentos que não foram entregues, né? Ou que foram entregues, mas que tem sérios problemas, né? Estruturais, enfim, né? Então isso aí realmente precisa dessas garantias. Uma outra coisa que você falou que me chama bastante atenção, né? nessa relação da importância da recomendação, né, de você conquistar o cliente para que ele faça o boca a boca, mas não só com relação à venda, né, não só com relação a você conquistar novos clientes para a venda. Fidelizar também é importante, porque a gente tem hoje, a gente outrora, o imóvel era visto só na perspectiva de você comprar o seu bem de moradia ou o seu escritório para trabalho ali. Sim. Mas hoje muita gente investe em imóvel. Né? E a locação ela termina sendo uma constante. Você tem um corretor de confiança, né? Fidelizando isso. É o patamar que a gente sonha chegar. Né? Eu, como profissional, dos meus ideais, né, de chegar no mercado imobiliário é ter uma carteira que procure você para qualquer coisa. Eu já chego a ter clientes hoje em dia, por exemplo, que me perguntam, que falam comigo sobre uma segunda opinião. Gustavo, eu soube de um investimento em tal lugar. O que você acha? Qual a sua opinião? Você entra dessa forma, né? Sim. E também a venda recorrente, que ela é importante, né? Assim como, por exemplo, você tem seu advogado de confiança, qualquer coisa, você vai procurar o seu advogado de confiança. Você tem seu médico da família e tudo mais, né? Que você procura aquele médico para uma eventualidade ou só para uma consulta de rotina ou realmente quando tem alguma necessidade, né? Assim a gente sonha que o profissional do mercado imobiliário seja desse jeito. Lembrei de imóvel, eu vou ligar para o Gustavo porque ele vai me dar uma solução, ele vai me indicar alguma coisa, ou por exemplo, eu não estou satisfeito com determinada coisa que eu tenho, eu quero morar melhor. Ou então, eu investi no apartamento e eu botei para alugar, o aluguel não estou gostando, não está legal. O que será? Foi a região? Será que o que está acontecendo? A região chegou num estágio que ela não valoriza mais? Ou melhor, valoriza vai continuar, ou não valoriza tanto quanto valorizou no passado? Será que eu tenho que tirar daqui e botar um investimento em outro lugar? Aí que entra o corretor, aí entra mais uma disciplina, né? O corretor tem que ter um bom entendimento de matemática financeira, né? Ele tem que saber como orientar o cliente, não só de forma social, né? Mas com números também. E ele pode até perguntar, é melhor comprar, investir o dinheiro, o que é que você acha, quanto tempo valoriza, qual é o ganho que eu vou ter em X anos, ou seja, não dá para imaginar que vai ser só transferir um produto para outra pessoa. Né? É verdade. A gente tem um feedback muito interessante do mercado imobiliário, né, dos investidores do mercado imobiliário, porque você tem duas coisas, né? Você tem a valorização do imóvel, comprou um imóvel hoje.
daqui a 2 anos ele não está no mesmo valor, ele valoriza. Sim. Né? A gente nunca viu o imóvel, salvo Deus livre, uma catástrofe, mas a gente nunca viu um imóvel desvalorizar. Muito pelo contrário, no mínimo ele mantém o preço dele. Né? Depois a tendência dele é valorizar. Você ganha na valorização e ganha no retorno mensal. Se você não for ocupar o imóvel, você pode, por exemplo, botar ele para alugar. Sim. Né? Alugar mensal, alugar por diárias. Muita gente bota em sites especializados de diárias, né? E tudo mais. Isso é importante. Outro dia a gente estava num evento que uma grande consultora nos proporcionou, a gente falando com um consultor financeiro muito, muito qualificado. E a gente foi comparar um determinado empreendimento dessa consultora com o mercado de ações. Né? A gente conseguiu comprovar com números que a valorização desse empreendimento, para quem comprou ele no começo, na planta, até a entrega, foi maior do que a média das ações. Olha que dado. É um dado interessante. Importantíssimo. Foi muito interessante, porque as ações você tem oscilações, né? Nesse caso, o rendimento foi maior do que o rendimento médio de ações. Com risco muito menor. O risco muito menor, o imóvel está lá. Né? Ainda tem, agora alguém pode chegar e perguntar, Gustavo, mas ações você tem dividendos, o imóvel tem aluguel. Então você tem a capacidade de discutir isso, né? Sim, o profissional é importante que ele tenha isso, é importante. Bacana. E aí trazendo aqui pra gente, importante eu pegar a fala do Gustavo para dizer que no nosso CST em Negócio Imobiliário nós temos disciplina de economia, matemática financeira, custo aplicado à gestão financeira e elaboração de análise de projeto, que tudo envolve tudo. Então assim, nada vai substituir o conhecimento e o talento da pessoa, né? Então vai ter que estudar. Não vai... Assim, a questão muita gente só enxerga o profissional como alguém que tem uma habilidade comercial. Né? Eu costumo dizer que a habilidade comercial é importante, mas se você tiver um bom conhecimento dessas outras disciplinas, você às vezes consegue superar, né, pessoas mais talentosas que você nesse quesito. Né? Porque você consegue ter um atendimento diferenciado, né? Já vou ser corretor porque eu sou bom de papo. Não, você vai ser corretor. Já foi tempo. Já foi tempo. Antigamente tinha muito isso. Não é? Hoje não. Olha o tanto de complexidade que a gente está discutindo. Não, se for só isso, eu não estava muito bem, não. Porque então, eu não sou exatamente essa pessoa, né? Não, é por isso que a gente oferece esse curso à população com a responsabilidade de ser um nível superior, né? Justamente para que o cara, diante de uma situação como essa que você está vivendo, ele tenha competência, ele não vai passar um constrangimento de dizer, eu não sei, eu não sei, eu só sei, né, quanto é o valor, mas não sei as implicações. Eu vejo como profissional no mercado imobiliário uma iniciativa fantástica, porque eu não vejo um profissional qualificado exatamente como concorrente. Eu vejo como o quê? Eu vejo como uma pessoa que vai dar mais respeito à profissão. Isso. Quanto mais pessoas forem atendidas melhor, mais profissão para o profissional do mercado imobiliário. Mais respeito à profissão significa o quê? Mais gente vai procurar os profissionais para poder estar adquirindo os bens. E deixa de vê-lo como um atrapalho. Sim. Ou uma pessoa que só está lá buscando um honorário. Né? Para ver alguém que vai ajudá-lo de uma maneira enorme. Muita gente tem essa visão, infelizmente. Mas eu acho que essa iniciativa do curso é um começo para poder mudar esse tipo de visão. Né? Porque tem muita gente competente no mercado imobiliário. Muito corretor de imóvel, muito consultor imobiliário, gente competente, com bons conhecimentos. Né? Gente que sabe realmente trabalhar, sabe oferecer o melhor imóvel. Tem gente que sabe muito bem isso mesmo. Né? Então é isso que a gente tem que privilegiar. O curso vai ajudar bastante nisso. Então, a deixa é essa, professor Neemias. Você que quer enveredar pelo mercado imobiliário, venha estudar conosco. Venha buscar essa qualificação que o colega Gustavo aqui está dizendo que é necessária. Ele que está lá exercendo a profissão. E aproveitar para dizer que nós mantemos um convênio com o Conselho Federal, né, dos corretores de imóveis, que habilita quem se forma na Universidade de Selma no curso de CST em Negócios Imobiliários, já está automaticamente habilitado a fazer o seu registro, não precisa mais fazer nenhum outro curso. E você que ainda não, que já está na área, que já tem o registro, venha buscar essa qualificação, venha enaltecer mais seu conhecimento, para poder estar aí no meio dessa gama de mercado, né, de possibilidades que o mercado está apresentando para você. Ser um empreendedor, né, no seu ramo. Professor Jailson, muito obrigado por esse momento. João Gustavo, muito obrigado, cara. A gente que agradece o espaço, agradece a oportunidade. Tá? Falar do mercado imobiliário é sempre muito bom. Obrigado. Eu imagino que os nossos alunos olhem do outro lado e falam, caramba, que coisa boa, como ampliou. Aproveitar para deixar em aberto o convite para o Gustavo voltar aqui outras vezes para falar de outros pontos, né? Porque na verdade são muitas coisas, o tempo passa muito rápido. À disposição, tá? Se tiverem perguntas, o pessoal
tiver querendo saber de mais alguma coisa, pode passar um e-mail para a gente vai estar respondendo, tá? Bom, a gente quer manter muito essa proximidade, universidade e mercado, para que a gente possa ter mesmo essa capacidade, essa certeza de que estamos entregando o profissional que o mercado espera. Entendi, estamos à disposição. Obrigado. Para você, aluno que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Tenho certeza que sua cabeça aí está fervilhando e o meu desejo é que você entenda, né, a responsabilidade de ser um consultor imobiliário, alguém que vai muito além da troca de um bem por dinheiro, mas alguém que ajuda a realização de sonhos, que entende de investimentos, que conhece os processos de financiamento, enfim, um profissional multiqualificado que valorize muito a sua profissão. Obrigado por estar conosco até agora e a gente volta a se encontrar em outros episódios. Grande abraço para você.